E aí, tudo bem? Vamos começar a nossa aula do decreto 7.508 de 2011, tá? Que regulamenta a nossa lei do SUS, a nossa lei da saúde. Bem específico para o EDSER, tá? Nosso edital da EDSER que está aberto. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou deixa o teu gostei. Qualquer uma das coisas me ajuda muito, tá? Esse decreto ele é bem importante, bem relevante. Eu particularmente não gosto muito dele, sabe? Acho meio chatinho, meio cheio de especificidades, mas isso não importa, né? O que importa é que cai e as especificidades são cobradas, tá? Trouxe para ti os principais pontos mais relevantes para que você ganhe esses pontos na prova aí desse decreto que com certeza vai ser cobrado. O Decreto 7.508 regulamenta a Lei 8080, conhecido como a Lei Orgânica da Saúde, dispondo sobre sua organização, planejamento, assistência e articulação interfederativa. Temos alguns conceitos relevantes, tá? Que necessários para a nossa aula, descritos no decreto. Região de saúde é o espaço demográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes. Se você é da área da saúde e trabalha aí nessa atenção básica, né, nesse contato inicial aí, se você faz parte da porta de entrada, você entende muito bem isso. Se não, é bom você prestar atenção nesses conceitos, tá? E essas regiões, nesses municípios limítrofes, se delimitam a partir de identidades culturais, econômicas, sociais, redes de comunicação, infraestrutura de transportes compartilhados, sempre com a finalidade de integrar a organização, o planejamento, a execução das ações e serviços de saúde, tá? Quando a gente fala da palavra região, aqui de forma mais específica, o SUS trata de geografia, aspecto geográfico mesmo, tá? Espaço geográfico constituído por municípios limítrofes. Contrato organizativo da ação pública de saúde. É um acordo de colaboração que é firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e de integrar as ações de serviço de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. Porta de entrada são serviços de atendimento inicial à saúde, tá, do usuário do SUS. Comissões intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definir as regras de gestão do SUS de forma compartilhada. O mapa da saúde, diferente da região, quando a gente fala de geográfico, o mapa da saúde é a descrição geográfica, tá? Então a ideia é que eu tenha uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, da distribuição das ações e dos serviços de saúde que vão ser ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando, claro, as capacidades, os investimentos, né? Rede de Atenção à Saúde, nosso RAS, tá? É o conjunto de ações e serviços de saúde articulados no nível de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Serviços especiais de acesso aberto são serviços de saúde específicos para atendimento de pessoas que, em razão de algum agravo ou de alguma situação laboral, tá? Precise de atendimento especial. E o protocolo clínico e a diretriz terapêutica é um documento que vai estabelecer critérios para o diagnóstico de doença, de agravo, qual o tratamento, quais os medicamentos, posologia, mecanismo de controle, verificação dos resultados que os gestores do SUS devem seguir. Conceitos relevantes, tá? A gente vai destrinchar a maior parte deles aqui nessa aula. Organização do SUS. Sobre a organização do SUS, o decreto define que o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Marquei para você as palavras-chave: promoção, proteção e recuperação, e a participação na iniciativa privada de maneira complementar. A banca às vezes cobra isso aqui dizendo que é suplementar, e isso está errado, é complementar, tá bom? Além do mais, a gente tem aqui uma retomada das duas diretrizes organizativas do SUS, que é a regionalização e a hierarquização. São imprescindíveis para que as ações e serviços disponibilizados pelo SUS se organizem, tá bom? Então, duas diretrizes do SUS aqui já de cara no decreto: regionalização e hierarquização. Diretriz, regionalização e as regiões de saúde. O artigo 5º do decreto define que para uma região de saúde ser instituída, as seguintes ações e serviços mínimos devem estar presentes:
Para as transferências de recursos entre os entes federativos, as regiões de saúde são consideradas como referência. Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada hospitalar e a vigilância em saúde. Então, em relação à regionalização, o decreto vai definir que cada estado institui, em articulação com seus municípios, as regiões de saúde, sempre respeitando as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores tripartites, a nossa CIT, né? E mais, sobre as regiões de saúde, as interestaduais também podem ser constituídas, tá, por municípios limítrofes por ato conjunto dos estados em articulação com os municípios. As regiões que estão em fronteira com outros países devem respeitar as normas que regem as relações internacionais. Você pode imaginar que, eu vou botar uma tela em branco aqui para a gente ver, tá? Digamos que eu tenho aqui um país, né? Aqui o Brasil bem desenhado, né? Aqui eu vou ter as regiões, certo? E eu vou ter dentro das aqui as regiões, e dentro das regiões os estados, tá? Vamos chamar de estados. Eu vou ter aqui os estados, e dentro dos estados eu vou ter os municípios, né? Então, esse município aqui, desse mesmo estado, vai conseguir constituir a sua região se for limítrofe pelo ato simples, né? Agora, se for um município daqui chamado V e outro daqui chamado X, de estados diferentes, eu vou ter que ter um ato conjunto, certo? Desses dois estados para poder articular essa região entre os municípios. E mais, se aqui fora eu tiver outro país, eu vou ter que respeitar, né, o município aqui, e aqui em outro país eu vou ter que respeitar as normas de direito internacional, tá bom? E mais, falamos da RAS há pouco tempo, né? As redes de atenção à saúde. Elas estão inseridas em uma região de saúde, que pode ser essa aqui, por exemplo, ou em várias delas, né? Sempre respeitando as comissões de intergestores tripartites, beleza? Tranquilo, né? Já sobre a diretriz hierarquização, o decreto dispõe que o acesso às ações e serviços de saúde devem se dar de forma universal, igualitária e ordenada. Essas ações e serviços são iniciadas pelas portas de entrada do SUS, que a gente já viu, né? E se completam na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. Então, nos concursos a gente tem questões perguntando quais são os serviços também de portas de entrada do SUS. Além da literalidade de lei, a gente tem essa cobrancinha aqui de porta de entrada do SUS. Concurso de saúde, com certeza vai cair isso aí, sem medo de errar. Concurso da EBSER é provável que também caia, tá? Então você tem que saber que o decreto descreve quais são as portas de entrada. Atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e especiais de acesso aberto, tá bom? Pode ser criada, desculpa, novas portas de entrada? Pode. Os entes federativos podem criar novas portas de entrada às ações de serviços de saúde, desde que seja justificado tecnicamente e se pactuem com as comissões intergestores, levando, claro, em conta as considerações, as características da região de saúde, tá? Qual que é a ideia? É que as portas de entrada do SUS devem referenciar os serviços de atenção hospitalar, ambulatorial especializado e, claro, os de maiores complexidade e densidade tecnológica, tá bom? Isso está no decreto. Artigo 11 do nosso decreto. No artigo 11 a gente vai ver aqui que ele evoca dois princípios doutrinários do SUS, que também estão na Constituição, também estão na Lei 8080, né? Que é o acesso universal e a igualdade. E traz um conceito que vai ser abordado na portaria 2436, que é o conceito de atenção primária, certo? Então, vou colocar aqui em destaque a atenção primária e vou colocar aqui o tracinho explicando qual a portaria que você vai encontrar, tá? É a portaria do PNAB, tá? 2436 de 17. Enfim, bora lá. O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde serão ordenados pela atenção primária e devem ser fundados na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme a legislação vigente. Bem tranquilinho, né? Artigo 12. No artigo 12, a gente vai observar que o decreto enfatiza a continuidade do cuidado a todos os usuários,
em toda clara amplitude necessária e na respectiva região do usuário. Bora lá. Por que eu estou lendo os artigos com você? Porque vai cair a literalidade, tá? Artigo 12. Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integradas da rede de atenção da respectiva região. Vão querer trocar, tá? Vão dizer que é só na região de entrada, e às vezes o cara tem que se transferir e isso tem que continuar. Fica esperto com isso. Artigo 15. O processo de planejamento de saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos conselhos de saúde e se compatibilizando com a necessidade de política de saúde e com os recursos financeiros, né? Então, assim como no decreto, tá, a gente tem várias legislações que apontam que todas as ações de saúde devem ser planejadas de forma ascendente, ou seja, do nível local, tá, até o nível federal, certo? Ou seja, começa pela direção municipal, passa pela direção estadual e aí chega na direção nacional, que é o nosso MS, né, o nosso aí Ministério da Saúde, beleza? O decreto reforça também a importância, no seu artigo seguinte, da tomada de decisão nesse planejamento, tá? Enfim, que tem que levar em consideração o Conselho de Saúde, além de ressaltar a disponibilidade dos recursos financeiros. E claro, é essencial, é obrigatório, tá? Que todos os entes públicos tragam no seu planejamento a iniciativa privada, né? Enfim, o planejamento de saúde é quem induz as políticas para a iniciativa privada, tá? Essas diretrizes que são... Vou limpar aqui a tela, que eu vou querer riscar algumas coisas. As diretrizes que são elaboradas na elaboração dos planos de saúde são consideradas pelo Conselho Nacional de Saúde e consideram as características epidemiológicas e da organização de serviços dos entes federativos nas regiões de saúde, tá? Outra coisa que o decreto também define, ele define que os serviços e ações prestados pela iniciativa privada, nem tá aqui, né? Nem trouxe esse slide para ti, que eu tô me lembrando dos artigos e vou dizendo. Define que os serviços e ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, devem estar presentes aqui, ó, nesse planejamento que está na tela, compondo o mapa de saúde regional, o mapa de saúde estadual e o mapa de saúde nacional. Esse mapa de saúde, ele é quem traz, né, ele é utilizado para identificar as necessidades de saúde e vai orientar o planejamento integrado dos entes federativos, tá bom? Claro, para sempre bater as metas de saúde, né? Artigo 18. O planejamento de saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades do município, considerando o estabelecimento de metas de saúde. Foi o que eu te falei há pouco, né? Então, essa regionalização do planejamento de ações e serviços de saúde favorece também, claro, a alocação de recursos financeiros e de recursos humanos, onde você consiga de maneira correta suprir as necessidades regionais com maior eficiência. Então não é só eu pegar, no meu estado tem 10 municípios, eu vou lá e divido a verba e divido o pessoal igualzinho por 10. Não, não é bem assim, né? Eu tenho que considerar as necessidades e as metas de saúde, tá? Então, pactuar essas etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com o planejamento estadual é competência da nossa comissão de intergestores bipartite. Por que é bipartite? Porque é estadual e nacional, beleza? Artigo 20. A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, mediante referenciamento do usuário na rede nacional, regional e interestadual, conforme pactuado nas comissões intergestores, ou seja, o conjunto de ações e serviços de saúde devem atender o usuário integralmente, do início ao fim, utilizando da referência de ferramentas regionais e interestaduais, tá bom? Então tem que atender o cara do começo ao fim. É por isso que é integral essa assistência à saúde, tá? RENASES, vamos entrar um pouquinho no RENASES, que é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. O decreto define que a RENASES são todas as ações e serviços que o SUS oferece para os usuários para o atendimento da integral assistência à saúde. A sua disposição é dada pelo Ministério da Saúde através de pactuações das diretrizes com as comissões intergestores tripartites. Essa consolidação aqui e publicação
das atualizações do RENASES, copia aí, porque isso já foi objeto de prova, é realizada a cada 2 anos, tá? Pelo Ministério da Saúde, beleza? A cada 2 anos tem essa consolidação e publicação das atualizações do RENASES. Artigo 23. Aqui os artigos explicam um pouquinho mais, tá? Vou ler com você, só para você entender um pouquinho mais e ficar também com essa literalidade da lei na tua cabeça. A União, os Estados, o DF e os municípios pactuarão nas comissões intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASE. Tranquilo, né? Os Estados, o DF e os municípios poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde em consonância com a RENASE, respeitar a responsabilidade do ente pelo seu financiamento, de acordo com o pactuado nas comissões intergestores. Tranquilo, é um pouquinho mais aí do funcionamento prático, né? RENAME. O nosso decreto 7.508, traz uma seção específica para a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o RENAME. E você não pode confundir o RENAME com o RENASES, né? O RENAME está aqui, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E o RENASES, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, tá? Bora para o artigo 25. Artigo 25. A RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. São os medicamentos, né, que é obrigatório aí ter no SUS, tá? Essa relação nacional dos medicamentos, ela é acompanhada do formulário terapêutico nacional. Você tem que saber esse nome, tá? É bem prático, né? Isso aqui deve estar bem claro para você que esse formulário ele subsidia a prescrição, a dispensação e o uso dos medicamentos. Cabe ao Ministério da Saúde definir essa RENAME e os protocolos no âmbito nacional, sempre considerando lá o que foi pactuado na CIT, né? Nas comissões tripartites, beleza? Intergestores tripartites, né? Enfim, as decisões da União, ou seja, do Ministério da Saúde, tem que sempre considerar as comissões intergestores tripartites. Tranquilo, né? Boa. O Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações do RENAME, do FTN e dos protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas, foi o que eu acabei de falar, mas separei porque pode cobrar só isso aqui, certo? Às vezes ele bota 4 coisas, bota mais uma coisinha aqui e pergunta qual é uma que não é uma consolidação e publicação relacionada ao Ministério da Saúde. Aí vai ser outro item. Você sabe os 3, o próximo não é, né? RENAME, 2 anos, tá? E vai colocar lá lista de tecnologias, tira as responsabilidades de financiamento até que tenha essa consolidação. FTN, foi identificado novas evidências no formulário terapêutico nacional, e aí eu tenho que colocar o quê? Do RENAME para cá, né? Deu para entender? Ficou um pouco confuso, né? Eu tenho o RENAME, a minha relação de ações a cada 2 anos, né? Se eu identificar nesse período de 2 anos novas tecnologias, novas indicações de uso, enfim, novas evidências, eu vou lá e coloco no meu FTN. É só isso, tá bom? Eu pego a RENAME vigente e coloco as novas coisas, né, as novidades no meu formulário, tá bom? E os protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas é quando eu vou incorporar, quando eu vou alterar, quando eu vou excluir as tecnologias em saúde no SUS, eu tenho que colocar isso a partir de revisões aí periódicas da literatura, tá? Não pode ser isso feito de maneira aleatória. Tenho que estar sempre me atualizando em relação à literatura da área para saber o que entra e o que não entra, e o que muda e o que não muda. Por mais que caiba ao Ministério da Saúde definir a RENAME e os protocolos clínicos em âmbito nacional, o decreto define que os estados, o DF e os municípios podem adotar relações específicas e complementares, desde, óbvio, que esteja em conformidade com o RENAME, além de respeitar a responsabilidade do financiamento e os pactos das comissões intergestores. Então, essa RENAME complementar, não é suplementar, essa RENAME complementar dos estados, DF, municípios, só pode conter produtos que estejam com registro na Anvisa. É isso que está dizendo aqui, tá? Assistência farmacêutica. O decreto ressalta que a assistência farmacêutica também segue os princípios da universalidade de acesso e igualdade. O acesso do usuário à assistência farmacêutica pode ser ampliado pelos entes federativos, desde que sejam justificados por questões de saúde pública. Regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializados podem ser realizadas pelo Ministério da Saúde. Então, essa assistência farmacêutica,
que também é garantida de forma universal e igualitária, pressupõe que o usuário vai estar assistido por ações e serviços de saúde do SUS, que o medicamento foi prescrito por profissional de saúde no exercício da regular das suas funções no SUS, que essa prescrição está em conformidade com o RENAME e com o protocolo clínico e de diretrizes terapêuticas, ou com alguma que seja complementar, né, que é o Estado DF tenha feito, e que essa dispensação tenha ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS, tá? Não é tão simples. Isso aqui, se você for um aspecto processual, corre mais rápido, mas tem que seguir esses pressupostos. Contrato organizativo da ação pública da saúde. O contrato organizativo da ação pública da saúde é um acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde. Eu vou grifar e vou ler de novo, porque esse aqui é o conceito mais importante e muito cobrado. O contrato organizativo da ação pública de saúde é um acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde. Saiba isso aqui, leva pelo menos isso aqui, tá? E depois as definições, mas leva pelo menos isso aqui. O contrato deve possuir um objeto que vai falar da organização e integração das ações e do serviço de saúde sob a responsabilidade dos entes federativos em região de saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários. O contrato resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela CIT, Comissão Intergestora Tripartite, tá? Então, olha aqui na tela em branco. O contrato vai definir as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação aos serviços e ações de saúde, beleza? O contrato vai ter que ter os indicadores e as metas de saúde para poder saber se aquilo está sendo cumprido ou não. Vai ter que ter os recursos financeiros que vão ser disponibilizados, vai ter que ter a forma de controle e fiscalização e qualquer outro elemento que seja necessário a implantar as ações e serviços de saúde. O que você tem que saber aqui é que o Ministério da Saúde é quem define os indicadores de garantias de acesso às ações e aos serviços no âmbito do SUS, tá? A partir daqui, a partir do nosso PNS, né? O nosso programa, o nosso Plano Nacional de Saúde. Se liga nessa informação que eu te passei, que é o Ministério da Saúde quem vai definir esses indicadores, porque as bancas gostam de colocar que são as comissões, tá? E não são as comissões, é o próprio Ministério da Saúde em si, beleza? O contrato deve conter as seguintes disposições essenciais, mais ou menos o que eu te falei agora aqui, né? Identificar as necessidades de saúde local e regionais, oferta de ações de serviço de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação em âmbito regional e interregional, as responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante a população nesse processo de regionalização, o que sempre se faz de forma individual, claro, de acordo com o perfil, com a organização de cada ente federativo, os indicadores das metas de saúde, as estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde, os critérios de avaliação dos resultados e a forma de monitoramento permanente, falei isso também, a adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação aos RENASES, né? Investimentos na rede de serviço e as responsabilidades, e os recursos financeiros que vão ser disponibilizados para cada um dos entes nessa execução. Tranquilinho o nosso contrato, né? Tem um pouquinho mais. O contrato organizativo de saúde observará as seguintes diretrizes básicas para fins de garantia de gestão participativa. Você vê que está se repetindo o que eu estou te falando, né? É porque o decreto deixa bem fechadinho o funcionamento desse contrato organizativo da ação pública de saúde, tá? Diretrizes. Estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações e do serviço como ferramenta de melhoria. Apuração permanente das necessidades e interesses do usuário e publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas privadas que participam de forma complementar. Então é bem tranquilo, né? Essa gestão participativa aqui do contrato,
organizativo compreende, então, todos os mecanismos de deliberação, todos os mecanismos de gestão compartilhada e, claro, enfatiza o controle social, enfatiza a valorização, enfatiza o fortalecimento dos mecanismos para o controle do SUS, tá? Incluindo os conselhos aí, as conferências de saúde. Show de bola, né? Nosso contrato bem bacaninha. Artigo 38. A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no contrato organizativo de ação pública de saúde, tá? O tema humanização, vou até botar aqui na tela, o tema humanização, ele deve estar presente em todas as etapas das ações e serviços de saúde, desde o planejamento até a avaliação, até o controle final, tá? E a comissão intergestores tripartite, a nossa CIT, ela é quem pactua as normas de elaboração e o fluxo do contrato, mas cabe à Secretaria Estadual colocar a sua implementação. Claro, né? Ela está mais próxima ali da realidade, tá? Em relação ao controle, em relação à fiscalização do contrato, o SUS tem um sistema próprio, tá? Tem um sistema nacional de auditoria, o Sistema Nacional de Avaliação do SUS, que é um serviço especializado por fazer esse controle e é responsável por essa tarefa, tá bom? Artigo 41. Aos partícipes caberá monitorar e avaliar a execução do contrato organizativo de ação pública de saúde, em relação ao cumprimento das metas estabelecidas, ao seu desempenho e à aplicação dos recursos disponibilizados. Então, cabe aos participantes a inclusão de todos os dados do contrato nos sistemas de informação, nos programas que são compartilhados e organizados pelo Ministério da Saúde, além de sempre mandar para o próprio Conselho de Saúde para monitoramento, tá bom? Então aqui encerramos essa nossa ideia do contrato e encerramos também os principais pontos do nosso decreto, tá? Finalizamos. Resolva questões sobre o assunto, procura minha aula de questões que também tá aí. Peço desculpa um pouco pela minha voz, estou meio gripado, né? E se essa aula te ajudou de alguma maneira, ou se pelo menos você gostou, peço que se inscreva no canal e deixe o teu gostei. Isso me ajuda bastante, tá bom? Bons estudos!